Olha, Armando, nosso primeiro e-mail veio lá do bairro do Boqueirão, quem manda pra gente é o Fernando. E ele diz o seguinte: uma pesquisa realizada pelo Instituto aqui da nossa região sobre a renovação do contrato com o Robinho disse o seguinte: até quanto você acha que o Santos deve pagar ao craque rei das pedaladas? 66,6% da pesquisa dos entrevistados responderam que deveria pagar até 300 mil reais. 33,7% dos entrevistados responderam que o Santos deve pagar até 500 mil reais para o Robinho. E 0,3% responderam que ele merece, sim, que o craque merece, acima de 500 mil reais. Na opinião de vocês, o que vocês acham dessa pesquisa, dos resultados e para o presidente, quanto vale o craque Robinho para o Santos? Eu só queria saber que instituto é esse, para poder responder. Instituto o quê? Instituto IPAT. Instituto IPAT, da Tribuna. Na verdade, gente, quem pode fazer essa avaliação não é o torcedor, não é ninguém, é o próprio clube, porque o clube pode avaliar o que o Robinho pode trazer de benefício e assim avaliar o quanto vale pagar por ele. É aquela velha história, se você recebe 100 reais por mês e tu dá 99 de lucro para a tua empresa, tu tá caro. Se você recebe 1 milhão, mas dá 2 milhões de lucro, você tá barato. Então, o Robinho, ele tem um valor agregado muito maior do que o futebol que ele pratica, a própria liderança, a imagem, a credibilidade do clube de ter um atleta de nível de seleção brasileira. Desculpe, há uma imagem muito marcante que o Modestinho não viu porque ele estava no jogo, mas depois a imagem foi passada. Na cobrança dos pênaltis contra o Palmeiras, né, o Robinho não cobrou pênalti. Ele já tinha saído do jogo. E ele está no banco. E quando o jogador do Palmeiras perdeu, não lembro agora quem foi, e em seguida o do Santos converteu, aí ficou muito próximo do título, porque aí eram 2 pênaltis que faltavam para o Palmeiras e 2 pênaltis que faltavam para o Santos. Se o Palmeiras perdesse um dos 2, ou se o Santos fizesse um dos 2, então estava quase que decidido. Tanto é verdade que o Santos não bateu o último pênalti. Aí a imagem pega o banco, o Robinho, né, chorando copiosamente, né, chorando de emoção. Aquela imagem foi muito forte, né? Eu acho que o Robinho é santista e torce para o Santos, isso é inegável, hoje a gente percebe isso muito bem. Mas isso ajuda para renovar o contrato, Modesto? Não, eu acho que não é essa a discussão, mas eu concordo, viu, Armando, em grande parte com o que o Ricardo falou. O que o Robinho representa, ele não é medido apenas dentro de campo, ele é medido pelo espírito de grupo, pelo retorno de imagem que dá ao clube, pela sinergia que há entre o jogador e a torcida. Ajuda na captação de patrocínio. A empatia dele com o público. Todas essas coisas têm que ser contadas. A contabilidade do retorno que o salário pago ao Robinho dá, ele é uma somatória de diversos fatores. Algumas pessoas falam, poxa, mas vai renovar por quanto tempo? Nós temos que ter um contrato curto, um contrato longo. Na realidade, a gente precisa medir e conferir todas as variantes disso. Um contrato de um jogador de futebol não é alguma coisa que se possa medir com a frieza de números. Ele tem que ser representado pela emoção, pela empatia do jogador com a torcida. Tudo isso tem que ser contabilizado. O retorno que ele pode provocar. Esse Robinho não seria um gasto, ele é um investimento, né? O Robinho é investimento. Eu vejo o Robinho como investimento para o clube, porque ele vai trazer frutos. Ele traz retornos. Esse contrato que vocês estão negociando, presidente, é um contrato que, não sei se o Robinho está vendo assim, eu imagino que sim, um contrato para encerrar a carreira dele no clube. Eu li, não sei se é verdade, não falei com o Robinho, que ele deseja um contrato de 5 anos, justamente para isso, para poder encerrar a carreira. Haveria a possibilidade de esse contrato, nos primeiros anos, ser um contrato normal, básico, com CLT e direito de imagem, e no final ser virar um contrato por produtividade, por exemplo? Olha, eu acho que a gente tem que levar
em consideração, vou repetir aqui, três pontos que são importantes. Um ponto importante é o valor total do contrato. O segundo ponto importante é o tempo do contrato. E o terceiro ponto é a forma com que esse valor total vai ser pago no decorrer do tempo. Se vai ter produtividade ou não vai ter produtividade, é um detalhe, assim como é um detalhe se vai ter parcela intermediária, se vai ser tudo o mesmo valor, se o valor vai ser maior no começo e menor no fim. Todas essas coisas são as coisas que estão sendo discutidas no momento e que a gente está buscando a melhor equação para poder manter o Robinho no time. Manter o Robinho como uma das peças fundamentais da equipe do Santos. O que ele demonstrou que quer ficar? Porque eu acho que o Robinho pode perfeitamente ganhar muito dinheiro jogando nos Estados Unidos, em outros países, um tanto quanto mortos, mas que pagam bem. Só que isso quando ele tiver seus 36, 35, mas ele está com 31, ele está jogando em alto nível, então me parece que ainda não é a hora de ir para onde outros foram, mas que foram em final de carreira. E o Robinho ainda não está em final de carreira. Com 31 anos, Pomba? Com certeza. Com 31. E hoje em dia o cara cada vez está jogando. Você vê o Zé Roberto com mais de 40. Você vê o Dida, ainda que seja goleiro, com mais de 40. O Robinho depois você vê o Alex, é a maior estrela da seleção brasileira. Então, agora, o presidente deve ter tido contatos, se não telefônicos, pessoais ou vice-versa. Pela sua psicologia, não de presidente, mas de ser humano, você acha o quê? Que ele tem vontade de ficar e vai ficar no Santos? Ou você não quer se precipitar antes da reunião? Eu acho que ele quer ficar. Você acha que ele quer ficar? Tem vontade de ficar. Mas você falou uma coisa muito importante. Um atleta com 35, 36 anos pode ir para outros mercados onde o futebol é mais fácil de se jogar. Como o Pelé foi, por exemplo. Se eu faço um contrato de 5 anos, você já pensou que para ele jogar nesses lugares, o Santos vai ter que liberar o passe dele, que o Santos também pode recuperar uma parte desse investimento? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se quebrar o vínculo, o Santos recebe a grana, claro. Então talvez seja interessante, até pela peculiaridade do Robinho, renovar por 5 anos. Ter um por contrato 5 anos. mais longo que pode dar um retorno futuro ao clube.